para a Raquel, que é a nossa presidente do Instituto Infância Protegida, para ela fazer 2 questionamentos, salvo engano. Aí, se puder ser breve e fazer os questionamentos, Raquel, por gentileza. Bom dia a todos. Eu agradeço por estar aqui e parabenizar o deputado Lucas Polezi e o deputado Alcântara Filho por esse trabalho, porque é de extrema importância. E eu queria só fazer 2 questionamentos que nos foi feito via nossa instituição. Dentro dos eventos que foram colocados, que disseram que tinha a ver esses vídeos com o Dia da Consciência Negra, que é uma comemoração, vocês também têm dentro da agenda de vocês questão de comemorar, por exemplo, o dia que é uma lei sancionada pelo presidente Lula, o Dia do Evangélico, para dar também direito aos alunos de fazer uma peça teatral, ou então também é histórico, como você citou, Portugal, tem também a possibilidade e o direito das crianças fazerem uma peça sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima, aquelas 3 crianças, ou só mesmo a questão das matrizes africanas? Primeiramente, bom dia. Desculpa, eu não peguei o nome da senhora. Raquel Andrade. Raquel. Obrigado, Raquel, pela oportunidade. Na agenda, se eu anotei corretamente, você pergunta se na agenda CEDU existem outras manifestações em homenagem a outros dias. Assim... Especificamente, a pergunta foi se no Dia do Evangelho, que é uma lei sancionada pelo presidente Lula no mandato anterior, se existe na programação cultural da CEDU alguma atividade como teatro nas escolas, apresentação sobre a cultura cristã e evangélica e também da cultura cristã católica em relação ao acontecimento de Fátima em Portugal, né? Eu não sei te responder especificamente se houve alguma manifestação sobre o aparecimento de Fátima, mas a gente já tem, por exemplo, relato, e isso é divulgado, inclusive, no site CEDU, sobre, por exemplo, manifestação na época da Páscoa, da Paixão de Cristo, em época de final do ano, no Natal, tá? Sobre a aparição de Fátima. Realmente, eu nunca tive conhecimento sobre esse aspecto específico. E quanto, por exemplo, à questão do evangélico, isso está no currículo do Espírito Santo, assim como no currículo nacional. Falar sobre a reforma protestante, falar sobre os aspectos da religiosidade, isso nas aulas de história, isso é amplamente difundido, assim como a cultura cristã e todas as demais religiosidades que formam, né, o aspecto cultural do povo brasileiro. Só endossando aqui a pergunta, para aprofundar um pouco mais, são só debatidos nas aulas de história ou se há também a promoção de eventos como o que a gente tem visto, e se tiver eventos também de outras religiões, com autorização dos pais, porque também um menino do candomblé ele não pode ser obrigado a participar de um evento cristão ou cristão evangélico ou cristão católico, certo? Se tem esses eventos, se são promovidos eventos, se são estimulados esses eventos, como nós temos visto, esses eventos culturais que são religiosos de matriz das religiões de matriz africana em praticamente todas as escolas no Estado do Espírito Santo. Se existe a cultura evangélica, se existe essa promoção também dos valores. Festivais de louvor, apresentações da cultura cristã evangélica e da cultura cristã católica nas escolas do Estado. Se isso é promovido, é incentivado pela CEDU ou não? Ou se restringe à sala de aula? Não, qualquer manifestação, desde que esteja em consonância com o currículo e com a legislação, ela não é proibida. O dia 20 de novembro, ele é um dia de um feriado nacional, sancionado recentemente. Aqui no Estado do Espírito Santo, salvo engano, também alguns municípios adotaram como feriados municipais o Dia do Evangélico. Então, evidentemente que existe essa relação. O que a gente tem que se ater, e aí essa é a premissa que lá atrás a gente tem que entender, tem que compreender que ela é uma premissa equivocada, não existe manifestação exclusivamente religiosa nas escolas.
As manifestações, elas são travestidas de modo transversal, elas são colocadas de modo transversal dentro do currículo do Estado do Espírito Santo. Não existe exclusivamente religiosa, exceto, por exemplo, nos casos, isso a gente faz com alguma frequência, de ceder o espaço da escola a entidades religiosas, sejam igrejas católicas, igrejas evangélicas, para a promoção disso fora da sala de aula, né? Fora do espaço em que há as aulas, por exemplo, aos sábados, aos domingos. Isso é comum, mas exclusivamente religiosa nas escolas não existe. Para mim, aqui está uma questão muito clara, e eu quero esclarecer isso ao nosso amigo representante da CEDU, à população capixaba. Para mim está muito claro. As religiões de matriz afro, elas compõem a cultura afro-brasileira, perfeito? Agora, a religião cristã também, ela não compõe a cultura, porque assim, quando é para falar sobre eventos de cunho cristão dentro das escolas, não pode, porque é estritamente religioso, não pode entrar. Só pode entrar o que for cultural. E cultural são só as religiões de minorias, as religiões afrodescendentes, as religiões, o Islã. Então, assim, é isso que a gente quer entender. Por quê? E aí eu vou... Não sei nem se o conceito está certo, que essa não é minha praia, mas está aqui, ó. Pesquisei aqui o que é cultura. O antropólogo britânico Edward Taylor definiu cultura desta maneira. A cultura é todo aquele complexo que inclui conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Se é especialista, vai saber melhor do que eu. Perfeito. Excelente. Então, assim, por que há uma exclusão? Por que há um sectarismo quando se diz da cultura cristã? Não. Aí é religião. Esse negócio de ficar... A Bíblia foi escrita por 40 autores durante 1.500 anos, compõe aqui o nosso conjunto de lei, que ele parte do cânon. Quem estudou a composição das nossas leis que fundamentam a sociedade ocidental, elas partem da premissa bíblica, da cultura judaico-cristã, mas aqui a gente tem uma exclusão muito grande. E aí, assim, a